Olá, meus amigos, tudo bem? Um dos livros que li recentemente me fez matutar cá com meus botões um assunto bastante profundo. O livro todo me levou a pensar em como a vida é penosa e injusta para muitas pessoas. Aliás, em alguns períodos ela é penosa e injusta para todo mundo, né? Que digamos nós brasileiros que estamos vivendo a pior crise político-econômica da história, né? Mas algumas pessoas passam quase toda a vida enfrentando batalhas que parecem que nunca vão ter um desfecho, sabe? O livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, uma narrativa em primeira pessoa. Na verdade, uma narrativa em que a própria Carolina, autora do livro, retrata o cotidiano da favela Canindé na década de 50. Ou seja, o diário da autora resultou neste livro que foi um best-seller das décadas seguintes e continua vendendo muito bem até hoje. Pois bem, a Carolina era uma catadora de lixo e foi com esse trabalho que conseguiu sustentar seus 3 filhos. No seu diário, ela conta como era a rotina da favela, a forma como ela batalhava diariamente para não deixar os filhos passarem fome e conseguir se sustentar em um barraco e em um ambiente tão hostil e degradante. Várias vezes ela relatou situações embaraçosas da comunidade onde vivia e como as pessoas ao seu redor tentavam, de alguma forma, conviver com o problema da miséria. Geralmente elas tentavam ofuscar a tristeza desse ambiente com coisas que, na verdade, só agravavam ainda mais o problema, como, por exemplo, bebidas, drogas e, como a própria Carolina falou diversas vezes, promiscuidade. As anotações acontecem entre julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960, e durante todo o tempo, Carolina dizia que odiava o ambiente de prostituição, intrigas, drogas, bebidas e brigas da favela. Ela cursou somente os primeiros anos do ensino fundamental e acreditava que havia conseguido formar um bom caráter por causa da leitura, já que ela lia sempre que tinha oportunidade e tentava ensinar o mesmo pelos filhos. Então ela fez alusão, inclusive, a uma professora que foi uma inspiração para ela. Vê-se muitas vezes que por mais limitadas que foram essas oportunidades e por mais difícil que foi sua vida, Carolina tentou ser sempre muito forte e ela fazia isso, ela se esforçava bastante, principalmente por causa dos filhos. Eu acho que, como muitos na mesma situação, a Carolina pensou em desistir muitas vezes, mas como ela mesma dizia, quando eu não tinha nada para comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia o meu diário. Ela também faz duras críticas aos políticos que só visitavam a favela em épocas de eleição, como se fossem bons amigos da comunidade. Só que depois que passava o período eleitoral, tudo voltava a ser como era. E os políticos não davam mais as caras na favela por 4 anos, pelo menos, né? Quem fez seu diário virar um sucesso lido em várias partes do mundo foi o jornalista Audálio Dantas, que inclusive escreve o prefácio do livro. E uma das coisas que me chamaram a atenção no que ele escreveu foi o seguinte: a história da favela que eu buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi. Repórter nenhum, escritor nenhum podia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela. E aí eu fiquei pensando que realmente nenhum jornalista ou escritor ou qualquer outra pessoa do mundo pode falar uma situação melhor do que alguém que vive ela, sabe? E enquanto eu lia o livro, eu ficava tentando me colocar no lugar da Carolina. E juro que em alguns momentos parece que eu consegui sentir o que ela estava sentindo, porque pude de algum modo me infiltrar naquela realidade de tão pura, tão real, sem rodeios e sem floreios, que foi a narrativa da Carolina. E o problema mais pungente que ela descreveu em seus dias de pobreza foi a fome. E eu não consegui deixar de refletir sobre essa realidade que até hoje é tão presente em todo mundo. Eu cheguei a pensar durante a leitura do livro que as coisas haviam melhorado da década de 50 para cá, né, levando-se em consideração que o mundo produz alimento suficiente para suprir a fome de toda a população. Mas o triste é saber que, apesar disso, mais de 10% da população mundial ainda passa fome, o que representa um número exorbitante, cerca de 800 milhões de pessoas. No Brasil, esse número chega a 7 milhões de pessoas e a situação é ainda mais terrível na África, onde 13 milhões de pessoas passam fome e 1,4 milhões de crianças estão à beira da morte. Então, meus caros, infelizmente, as coisas não mudaram tanto assim como eu imaginava ou esperava. Eu considero imprescindível citar esses dados porque nem sempre a gente tem consciência de como funciona a desigualdade social. Existe inclusive um documentário antigo que muita gente já assistiu em suas aulas de sociologia ou estudos sociais, intitulado Ilha das Flores, que apresenta de forma super didática e não deixa de ser atual, apesar de ser um documentário da década de 80,
como alguns setores da sociedade ainda vivem de forma tão precária. Na verdade, de forma tão miserável mesmo, porque eu não vejo outra forma de descrever. O nome da obra, Quarto de Despejo, se dá porque era exatamente como Carolina descrevia a favela. Um quarto em que trastes velhos, como ela mesma dizia, eram jogados, despejados. Então tem um detalhe muito importante sobre a vida da Carolina que eu não posso deixar de comentar. A garra que essa mulher demonstrou diante de tanto sofrimento e a vitória dela contra a pobreza e contra todos os problemas sociais que ela viveu me fizeram pensar em como a gente tem sim escolhas. Ela podia ter usado os problemas dela como um subterfúgio para desistir de tudo ou ir por um caminho mais fácil, embora mais degradante. Aliás, várias vezes ela diz que tem vontade de morrer, né, de acabar com tudo de uma vez. Mas ela tinha um objetivo maior, tinha mais motivos para viver do que para morrer, tinha filhos, objetivos de vida, sonhos. E por mais complicada que tenha sido a sua história, ela preferiu, ela não deixou de optar por educar os filhos ao invés de deixá-los à própria sorte, né? Escolheu ficar longe do crime, muito embora o crime estivesse a um palmo de distância, do outro lado da porta, né? Ela até conta muitas situações bem cabeludas dos seus vizinhos e teve problemas com isso depois, porque os autores dos escândalos que ela contou, né, ficaram conhecidos mundo afora. Então você imagina como deve ter sido complicado para eles e também para Carolina, né? Eu não conheço Carolina pessoalmente, nem poderia, porque ela morreu em 1977, bem antes de eu nascer. Mas esse lado guerreiro dela, não há como deixar de admirar e comentar. Alguém que encarou tanto problema e tinha como maior batalha diária busca por comida, coisa banal para a maioria de nós, e mesmo assim conseguiu superar essas dificuldades e dar uma vida bem melhor do que a dela para os filhos, por causa das escolhas que ela fez. E claro, que como dizem por aí, cada um é cada um tem uma história de vida, cada um tem uma maneira de se portar diante de um mesmo problema, cada um foi ensinado ou influenciado de forma diferente a encarar uma mesma realidade, mas eu não consigo deixar de bater palmas para uma pessoa que fez boas escolhas, mesmo quando as circunstâncias não estavam favoráveis. Então a Carolina morreu com 62 anos, nova, e apesar do sucesso de seu livro, seus momentos de abastança foram curtos, porque ela morreu na humildade, segundo relatos, né? Mas nem de perto voltou à antiga condição de miséria. Bem, essa é uma leitura instigante e ao mesmo tempo deprimente. Creio que se fosse uma ficção já seria muito triste, mas o fato de ser o relato real do dia a dia de uma pessoa tão sofrida, que viveu em uma época tão cabulosa do Brasil, torna a leitura ainda mais angustiante. O jornalista Audálio Dantas, que impulsionou o sucesso do livro e fez a edição, tentou manter a escrita o mais fiel possível, por isso ele conservou muitos erros gramaticais da autora, né, o que dava até certa aflição durante a leitura. Só mudou mesmo aqueles erros bem gritantes. Eu gostei da leitura porque me fez entrar nesse cenário menos familiar, que é a miséria, né? Embora no passado eu já tenha vivido um período de bastante limitação, nem posso comparar com a realidade de Carolina e de tantas outras pessoas que vivem em ambientes como o que ela descreveu. Não posso mentir dizendo que é uma leitura maravilhosa, porque se trata de um diário. Ler um diário normalmente não tem muita graça. É óbvio que a história da Carolina e a maneira envolvente como ela escrevia torna o diário dela bem mais instigante do que a maioria dos diários. Mesmo assim, por ser um diário, algumas vezes eu fiquei um pouco entediada com as repetições da rotina que ela relatava. Por toda a riqueza de conteúdo e narrativa que a obra carrega, eu dou nota 8. É uma leitura que vale a pena e é rápida porque é envolvente na maior parte do tempo. Aí eu queria voltar no assunto que eu toquei antes sobre a fome. Eu pesquisei sobre algumas instituições que recebem doações para aliviar os graves problemas de fome e doenças tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Então eu deixo na descrição do vídeo alguns links com mais informações sobre as obras da Carolina, sobre a realidade da pobreza no Brasil e no mundo, e também o link da Unicef, que é Fundo das Nações Unidas para a Infância, onde você vai encontrar diversas informações e formas de contribuição. Vale muito a pena dar uma olhadinha e ajudar caso você possa e ache necessário. Então por hoje é isso, espero a sua participação. Então se você gostou do vídeo, curte esse vídeo fazendo um favorzinho pra mim, se inscreve no canal e curte também a fanpage do canal, tá bom? Beijos e até a próxima!